Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre o câncer e o espiritismo. Eu antecipo pedindo a você que é espírita, está vendo o nosso vídeo, porque o vídeo é espírita, é para os espíritas, curta, comente e compartilhe todos os nossos vídeos com seus amigos espíritas. Nós utilizamos como base para o vídeo de hoje um artigo do Centro de Apoio a Pacientes Oncológicos, Dr. Bezerra de Menezes. Tem esse material na internet, Capô Bezerra de Menezes, Centro de Apoio a Pacientes Oncológicos Bezerra de Menezes. Um texto curtinho, mas bastante profundo nos seus ensinamentos. E eu utilizei então para poder falar hoje sobre esse nosso trabalho. Do ponto de vista da materialidade científica, tanto quanto pelas questões de natureza religiosa, as doenças têm sido assim de difícil compreensão pela humanidade, especialmente em relação às suas causas. Nós, pesquisando sobre o assunto, nós atribuímos as doenças à ira de Deus sobre o homem, um castigo divino. Fizemos sacrifícios de animais e de humanos para aplacar essa ira divina. Nós atribuímos as doenças ao mal feito de outro em relação a nós pela magia negra, pelos trabalhos satânicos realizados na escuridão dos cemitérios, madrugada afora. Atribuímos as doenças às bactérias, fungos, vírus, parasitas, também às questões de natureza genética, pelo parentesco próximo ou não, bem como pela miscigenação das raças, sem concluirmos sobre sua efetiva origem. Nós conhecemos e combatemos, sim, apenas seus efeitos deletérios no corpo, sem alcançar a verdadeira causa que reside, em verdade, nas ações do espírito que anima o corpo, conforme a orientação do Espiritismo. Ao Espiritismo coube, então, como de fato o faz, explicar a causa, o efeito, bem como o real processo de cura lenta e definitiva das doenças. Importante fazer esse acréscimo, lenta e definitiva das doenças. De como o espírito imortal deve se aproveitar desse momento de dor e sofrimento, eliminando de si as toxinas adquiridas desde priscas eras. Pois a doença bem aproveitada, ela nos leva à aquisição de virtudes que nos eram desconhecidas, como a paciência, a generosidade e a humildade. Porque tal dor, para nos ser benéfica, ela tende a nos transformar em pessoas melhores, conforme ensinamentos da doutora Marlene Nobre. Marlene Nobre foi uma espírita médica e esposa do também espírita político Freitas Nobre. Tem muita coisa sobre ela, mas eu fiz uma pequena biografia sobre ela, que logo mais eu passo para o vídeo também, para que a gente possa ter conhecimento de quanta gente boa tem trabalhado nos ensinamentos da doutrina espírita em favor de todos nós. O câncer, por exemplo, que faz parte do título do nosso vídeo, uma vez que a incidência dessa enfermidade tem se alastrado pela humanidade de hoje, mais que no passado, naturalmente, pois a população mundial cresceu bastante, revela um delicado processo de cura da própria alma imortal, que expurga pelos processos enfermiços dessa doença no corpo, por agentes diversos, as toxinas impregnadas no perispírito, descendentes do espírito que infringiu as leis divinas, porque quem infringiu não foi o corpo perispiritual, nem tampouco o corpo físico, mas foi o espírito que os administra, o espírito imortal. O câncer, como qualquer outra enfermidade, ocorre quando a criatura já tem condição de tirar proveito da enfermidade para sua evolução e progresso. Pois Deus é justo e não nos atribui um fardo mais pesado que as forças de que dispomos, conforme afiançou Cristo Jesus, ao dizer que nós o acompanhássemos, os seus ensinamentos, porque o seu jugo era suave e seu fardo era leve. Nada, nem ninguém está desprovido dos cuidados divinos, e as criaturas de Deus estão todas destinadas à pureza espiritual. Conforme se lê no texto básico para o trabalho de hoje, lá diz assim, que quem enfrenta o desafio do câncer, na verdade, é convocado para vivenciar um delicado processo de cura da sua alma. Em absoluto, nosso Pai jamais deixou ou nos deixará e trabalha permanentemente para levantar-nos dos nossos equívocos voluntários. O Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier,
Ele nos esclarece, da importância em se combater as moléstias do corpo, mas alerta que ninguém conseguirá eliminar os efeitos se prosseguir alimentando as causas da dor. Afirma Emmanuel ainda que nós devemos recorrer à medicação humana, porém sem esquecer de buscar Jesus e renovar-se nas lições de amor. E arremata lembrando que a doença, quando não seja a advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, ou seja, o espírito, é a mensageira amiga, convidando à meditação necessária. E meditar é olhar para dentro, conforme depreendemos das lições de Emmanuel por Chico Xavier e das lições de Joana de Ângeles em sua série psicológica por Divaldo Franco. Quem somos, o que sentimos, que emoções nos movem, quais pensamentos alimentamos, em que área do espectro nós vibramos, afinal. A doutrina espírita, ela descortina para nós outros a necessária informação sobre as causas das nossas dores. Ela instrui, consola e orienta a um só tempo. O Espiritismo nos lembra que Jesus, nosso modelo e guia, nos inspira com seus exemplos de amor. Ele nos ensinou que as doenças da alma, como orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, só o amor combaterá e nos irá colocar em sintonia com a fonte de todas as bênçãos, que é Deus. Afinal, é Deus. O câncer assusta, isso é verdade. Mas a doutrina espírita, em seu corpo doutrinário, descortina informações de ação e esperança, instrui a criatura no proceder, equilibrando sua força moral, consola, lembrando a imortalidade da alma e as bênçãos do amanhã vindouro. Orienta o rumo a se tomar, gera, pois, explicações lógicas para a dor. Desenvolver o amor é o caminho mais rápido, fácil e eficaz para a cura da alma e do corpo, mudando o nosso padrão de pensamento e sentimento interior, pois é vital saber que a cura começa na alma e que o corpo reproduz esse processo de expurgo e renovação do espírito destinado à perfeição moral. O espírito está destinado à perfeição moral. Pensar o mal, falar o mal, fazer o mal, gera o mal em nós mesmos. E o mal, por não ser de Deus, precisa ser expurgado, e as doenças têm esse papel purgatório do espírito. Se a criatura já não fala o mal e nem pratica, contudo ainda pensa o mal, ela terá muito a expurgar, porque tudo nasce no pensamento. Portanto, as doenças não são uma ira de Deus sobre o homem, e menos ainda um castigo, revelam apenas a sua justiça. Os malfeitos de ontem ou de outrem, em relação a nós, só nos alcançam se estivermos sintonizados com igual maldade. As bactérias, fungos, vírus, parasitas se fixam em nós por sintonia vibratória ao que pensamos, falamos e fazemos isso desde sempre. A genética une os indivíduos na mesma causa infratora das leis divinas, pelo parentesco corporal, e o expurgo pode ocorrer por gerações. A miscigenação das raças, como causa da enfermidade, está mais próxima do preconceito racial, que é imoral por si mesmo, do que da causa da enfermidade em si, conquanto cada raça, cada povo tenha conjuntamente suas próprias dores a compartilhar pelo que coletivamente deram causa, num passado às vezes muito distante. Vale relembrar, pois, que o Espiritismo instrui, consola e orienta a nós outros. Isso é importante lembrar sempre. E vamos adiante.